Bom dia, amigos. Vamos iniciar mais um estudo. Está pronto? Hoje vamos falar sobre fé, arrependimento e confissão. Aqui temos um quadro ilustrativo nesse caderno que ele vai estar nos ajudando a poder compreender melhor sobre os 3 pontos importantes. Aqui a gente temos a importância da fé, temos o objetivo da fé e temos como desenvolver a nossa fé. A gente passando aqui uma folha, nós vamos estar vendo a importância do arrependimento. O que é arrependimento? Aqui a gente vemos uma via seguindo reto, com alguns cones bloqueando essa via, sendo que na mesa lá na frente tem um precipício, uma ponte quebrada ou algo desse tipo. E aqui a gente vê um retorno, onde nos dá uma opção de poder sair desse bloqueio. Só que o interessante é que o bloqueio aqui é de cone. Sendo de cone, a pessoa pode passar por cima e ignorar esse aviso se a pessoa desejar. Portanto, se a pessoa obedecer e retornar, a pessoa tem um final feliz. Então, esse retorno simboliza a pessoa mudar de vida, abandonar os seus pecados e seguir a Jesus, seguir um novo caminho. Então, essa é a importância do arrependimento. Então, é interessante sobre esse tema. E aqui nós vamos ver alguns pontos importantes sobre a confissão. Primeiro temos a graça de Deus, que é a base de tudo. Temos a fé, que é o meio que uma aposta da salvação. Temos o arrependimento e temos a confissão. Juntando tudo isso, temos o resultado final, que é o perdão. Então vamos para a Bíblia, vamos à primeira pergunta dessa tarde. A primeira pergunta nos diz: o que é fé e qual a sua importância na vida de um cristão? O verso para a gente estar dando base a essa pergunta está lá em Hebreus 11, verso 1 e verso 6. Vamos ver o que é que nos diz, o que o apóstolo Paulo nos diz lá em Hebreus, o que é fé e qual a importância na vida de um cristão. Só um momentinho aqui. Assim que eu encontrar, a gente podemos estar lendo. Hebreus 11, verso 1 e verso 6. Nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. No verso 6, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, a importância da fé: primeiramente, nós sabemos que a fé é a certeza daquilo que a gente não conseguimos ver. Ou seja, eu não consigo ver Deus. Então, para mim saber que Deus existe, eu preciso de fé. Essa é a importância da fé. E qual é o objetivo dela? O objetivo é nos aproximarmos mais de Deus. O objetivo da fé é ter a certeza de que Deus existe, é um ponto, e nos tornar galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, nós nos tornamos galardoadores ao buscarmos a Deus através da nossa fé. A segunda pergunta, ela nos diz o seguinte: qual é o objetivo da fé? Vamos lá para 1 João 5, verso 4, para a gente sabermos qual é o objetivo da fé na vida de um cristão. São João nos diz assim, 1 João 5, verso 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então sabemos que a fé, ela nos ajuda a vencer. Então sabemos que todos nós podemos nos tornar vencedores em Cristo Jesus se usarmos a fé que Deus deseja, e que nós possamos assim, através do uso da fé, poder alcançar a Cristo, alcançar a nossa salvação e vencer. Não somente na nova terra, que é a nossa maior esperança, mas também aqui nessa vida. Terceira pergunta nos diz: como nós devemos desenvolver a fé? Bem, já sabemos alguns pontos, agora vamos ver como é que nós devemos desenvolver a nossa fé. Como é que a nossa fé ela pode ser aumentada através das nossas atitudes. Romanos 10, verso 17 nos dá a receita. Diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como é que nós devemos desenvolver a nossa fé? Através da pregação, através de ouvir a palavra de Deus, através de estarmos conectados em Jesus. Ou seja através da leitura, seja através de oração, seja através de louvores, todos os jeitos que nós estivermos conectados em Jesus, nós estamos aumentando e desenvolvendo a nossa fé. Correto? Pergunta 4. O que Jesus veio fazer? São Lucas 5:32
nós vamos ver o que é que Jesus veio fazer aqui na Terra. Conhecemos todo o trajetório dele, sabemos que ele deixou o seu trono e veio aqui na Terra. Mas o que é que ele veio fazer aqui? O que é que São Lucas 5,32 nos diz? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então o que é que Jesus veio fazer? Veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, meu amigo, se você se sente uma pessoa pecadora, minha amiga, se você se sente uma pessoa pecadora, sinta-se feliz, porque Jesus veio te chamar. Porque todos nós somos pecadores. Então, sendo que todos nós somos pecadores, todos nós somos motivo da morte de Cristo, e todos nós somos o objetivo da sua vinda, pois ele veio nos buscar para nos salvarmos. Então, essa é a quinta pergunta, na verdade a quarta. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. A quinta pergunta nos diz: e o que nos leva ao arrependimento? Sabendo que Jesus veio chamar ao arrependimento, mas o que é que nos conduz ao arrependimento? Romanos 2, verso 4, vai nos dizer o segredo. O que podemos nos conduzir ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, o que é que nos conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. Nós somos tão maus, nós somos tão perversos, tão pecadores, que até para nos arrependermos é através da bondade de Deus. Então, somente a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Pergunta 6 diz o seguinte: o que faz o pecador arrependido? E a pessoa, quando se arrepende, qual é os passos seguintes que ela toma após cometer pecado e se arrepender? Vamos lá para Salmos 38, verso 18. O salmista vai nos dizer o que uma pessoa arrependida ela faz. Salmos 38, verso 18 nos diz: confessa a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então a pessoa, quando ela está arrependida, primeira coisa, ela confessa a Deus, ela vai lá e sente tristeza. Ela entristece por ter feito algo de errado que não agradou a Deus e possivelmente não agradou ao seu próximo. Então ela confessa a Deus, pede perdão e logo em seguida ela entristece por conta do que fez de errado perante Deus. Pergunta 7. E a pessoa, o que acontece com aquele que não confessa os pecados? E a pessoa que não confessa os pecados, o que acontece com ele? Vamos ver Provérbios 28, 13, vamos para a palavra de Deus. E a palavra sempre nos direciona a tudo o que devemos saber sobre a salvação. Provérbios 28, 13. O que Deus faz quando confessamos, o que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Nos diz o seguinte, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas as que confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, a pessoa que confessa os seus pecados, ela alcança misericórdia. Mas aqueles que não confessam, que está sempre escondidinho naquele pecado, jamais prospera. Fica sempre andando para trás e nunca prospera. Então, essa é a situação da pessoa que não confessa os seus pecados. E a pergunta 8 nos diz o seguinte: e o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Vamos para 1 João 1,9. O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? 1 João 1, verso 9, nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, o que é que Deus faz? Ele nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Mas vamos mais um texto, Miqueias 7, 18 e verso 19. Vamos ver o que o profeta Miqueias nos fala, o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados. Miqueias, vamos lá, Miqueias 7, verso 18 e 19. Miqueias está um pouco antes do livro de Mateus, além daqueles livros dos profetas menores. A gente chama de profetas menores porque são os profetas com os livros menores da Bíblia. E aí, vamos lá, Miqueias 7, verso 18 e verso 19. O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Olha o que o profeta nos diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão,
do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então Deus tem prazer em nos perdoar. E no final ele diz o seguinte, que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais. Então a gente vê um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que está disposto a nos perdoar, está disposto a nos purificar, está disposto a fazer de tudo para que nós venhamos nos aproximarmos dele dia a dia e assim herdarmos salvação eterna. Pergunta 9, na verdade a última pergunta do nosso estudo, nos diz o seguinte: o que Deus espera de nós hoje? Vamos lá para Isaías 55, verso 7. O que Deus espera de nós hoje? Olha só o que Isaías diz. Desde o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, irmãos, amigos, o que Deus espera de nós hoje? Que nós confessemos os nossos pecados, que nós deixemos o caminho do mal e que nós voltemos para o nosso Deus, pois Ele é rico em perdoar. Então sabemos que Jesus veio chamar pecadores, ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós estamos sendo chamados por Jesus. Mas o mais interessante é que Ele espera que nós deixemos o caminho do mal e nos voltemos para Ele. Então, amigos, esse é o nosso estudo de hoje. Nós estudamos sobre fé, arrependimento e confissão. Que Deus possa estar te abençoando e que possa estar tendo uma boa tarde na presença do nosso Deus. Vamos fazer uma oração para finalizar o nosso estudo desta tarde? Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo estudo que fizemos na Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor veio nos chamar, pois somos todos pecadores e